Boa noite, gente. Graça e paz. Eu queria pedir que vocês abrissem Efésios, capítulo 4, por favor. Efésios, capítulo 4. A gente vai meditar um pouco nesse texto, a partir do verso de número 17. Efésios 4, do verso 17 ao verso 24. Efésios 4, começando pelo 17. Assim diz o apóstolo Paulo: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque temos a Tua palavra, Senhor, disponível para nós. E como é bom, Senhor, saber que podemos confiar nela, nesses tempos, ó Deus, de incertezas, nesses tempos, ó Pai, onde Tua verdade, Deus, ela é muitas vezes mal falada por aí. Nós cremos na Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos graça neste momento. Socorre-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós somos falhos, Senhor, a começar de mim, e te pedimos que, por favor, Senhor, nos faça entender essa passagem, que Teu nome seja glorificado em nossas vidas, a partir de hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Em sua época de colégio, você se lembra de ter dado muito trabalho? Será se você era uma daquelas pessoas que vivia saindo de sala, fazendo besteira por aí, sem mostrar interesse nas aulas? Você era essa pessoa? Eu não sei. Eu sei que eu era esse cara. Eu era uma pessoa que dava muito trabalho no colégio. Vivia saindo de sala, vivia fazendo bagunça, conversando, dormindo, sem manifestar interesse pelas aulas. E isso me fez dar muito trabalho nos colégios que eu estudei. Mas, em especial, um deles, eu cheguei no limite da paciência do diretor. Um desses camaradas me chamou para a sua sala e me fez assinar um tal de termo de compromisso. Alguém aqui já assinou, já conhece esse termo? É simplesmente a última chance para a gente não ser expulso de um colégio. Esse cara me fez assinar esse termo, me prometendo que se eu não mudasse, eu estaria fora do colégio. Então, ele falou: Lucas, nada mais de dormida na sala, nada mais de conversinha, de bagunça, de saída de sala. Agora você, através desse termo de compromisso, você vai viver diferente. Você vai começar a estudar, você vai começar a fazer isso, fazer aquilo, fazer tal. E eu falei: poxa, que besteira que eu me meti, cara. Mas enfim, Deus foi gracioso comigo, mesmo eu não sendo cristão naquela época, e o tempo passou rápido. O ano terminou ligeiro e eu consegui concluir sem ser expulso. Graças a Deus. Mas o que é que isso tem a ver com o texto de hoje, irmãos? Aqui em Efésios, capítulo 4, a gente vai ver exatamente práticas antigas, algo que muda as pessoas e novas práticas. As práticas antigas, as práticas do velho homem. O que é que muda não é o termo de compromisso, é Cristo Jesus. E as novas práticas são aquelas que nós devemos abraçar, nos revestir do novo homem. Aqui nós estamos na carta aos Efésios, talvez uma das maiores riquezas que nós temos aqui na Escritura, particularmente minha epístola favorita. E aqui Paulo, ele coloca muitas coisas bacanas, interessantes acerca da realidade, de como nós devemos crer, no que a gente deve entender da fé cristã, como nós devemos agir no nosso dia a dia.
Mas para entender bem essa carta, a gente precisa saber o que estava acontecendo na cidade de Éfeso naquele momento. Essa carta foi escrita por Paulo, estava preso em Roma quando escreveu isso aqui, e a cidade de Éfeso estava passando por muito problema. Por quê? Aí a gente olha para Atos capítulo 19 e vai perceber o que foi que Paulo fez naquela região. Ele chega lá, ele não plantou a igreja, mas ele chega lá, estabelece a igreja, conversa com um grupo de discípulos, fala sobre o batismo de Cristo, e então ele passa a ensinar numa sinagoga, num templo judaico daquela região. Essa é talvez uma das maiores características do apóstolo Paulo quando chega em algum lugar. Ele sempre vê se tem uma sinagoga. Tendo lá, ele corre para pregar o evangelho também para os judeus. Ele que era judeu, mas que foi comissionado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não judeus. Mas ele não perde a oportunidade. Passa 3 semanas ali na sinagoga de Éfeso pregando o evangelho, até que enfim é separado desta tarefa e passa a ensinar na escola de um homem chamado Tirano, provavelmente um filósofo da época. Até aí tudo bem. O problema foi que os efésios descobriram o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Ele estava pregando sobre o quê? Paulo pregava fortemente contra a idolatria, a favor do senhorio de Cristo, e dessa forma a economia dessa cidade de Éfeso começou a ruir, começou a cair drasticamente. Lembremos que Éfeso é uma das cidades mais importantes naquele tempo antigo, sendo considerado inclusive capital do Império Romano naquela época, muito importante culturalmente, politicamente, e também eles tinham uma divindade local chamada Diana, ou Ártemis, e eles eram malucos por essa deusa. E o que acontece com a economia? Simplesmente as pessoas lá viviam muito da produção e da compra de pequenas imagens, de ídolos que eram confeccionados e vendidos para o povo. Só que Paulo ele prega contra isso, contra a idolatria. E o povo, à medida que é alcançado pela graça do Senhor, começa a abandonar isso de maneira bem forte. Então o povo fica rebelde, entra numa rebelião muito grande. Atos nos conta isso no capítulo 19. E eles começam a gritar o tempo todo: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Parecido como a gente vê hoje os muçulmanos fazendo. Não sei se vocês já tiveram contato com algum muçulmano, mas se você discutir com ele ou ver ele fazendo qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai falar é Allah é grande, e ficar repetindo isso o tempo todo. Os Efésios do mesmo jeito. Grande é a Diana dos Efésios. Eles queriam afirmar isso para não abrir mão dessa sua crença local. Então, essa bagunça estava instaurada lá em Éfeso. O povo estava sendo perseguido. Todos aqueles que vieram com o apóstolo Paulo estavam sofrendo muita perseguição. E aqui Paulo ele escreve de uma maneira bem destacada, irmãos. Divide essa carta em 2 grandes seções. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 3, uma parte mais doutrinária. Ele expõe um pouco sobre doutrina, sobre teologia, acerca da fé cristã. Mostra no primeiro capítulo a questão da salvação, o plano de Deus, como é que se deu na eternidade. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo e somos selados com o seu Santo Espírito. No capítulo 2, ele começa a falar no primeiro parágrafo sobre como funciona esse processo de salvação. O homem é salvo pela graça, mediante a fé, e isto tudo é um presente de Deus. Ainda no capítulo 2, a segunda parte, ele fala sobre a inimizade que os homens tinham entre si. Os judeus não se batiam com os gentios, mas também da inimizade que Deus tinha com os homens por causa do pecado. E aí Cristo vem e reconcilia ambos os casos. E então no capítulo 3 ele faz uma oração para, enfim, no capítulo 4, que nós vamos estudar hoje, ele tentar trazer coisas mais de aplicação, coisas de praticidade da fé cristã. Do que me importa saber tanto sobre predestinação, saber tanto sobre a salvação, adoção, reconciliação, se eu não vivo o evangelho na prática? Por isso Paulo ele destaca no capítulo 4, versículo 1: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Certo, vocês entendem agora o que eu falei, o que eu expus sobre o evangelho.
Agora vamos ver como isso afeta a vida diária de cada um de vocês. Como vocês podem então viver de maneira digna da vocação que receberam? Ou seja, como vocês podem viver para a glória de Deus? A primeira resposta está nos primeiros, do versículo 2 ao versículo 16, esse primeiro parágrafo do capítulo 4. Nós podemos viver para a glória de Deus, de maneira digna da vocação que recebemos, através da unidade da igreja. Os irmãos estando em comunhão, principalmente naquela época, os judeus e os gentios que viviam brigados. E a segunda resposta é que nós vamos estudar no texto de hoje, irmãos. Nós podemos viver de maneira digna da vocação que recebemos através da mudança de vida. A mudança de vida é um meio que a gente pode entender que glorifica o nome do Senhor. Então, visto que nós concluímos isso, eu faço uma pergunta ao texto: quais são os aspectos da mudança de vida que nós cristãos precisamos conhecer e vivenciar? O que a gente pode pontuar desses dois aspectos? O primeiro aspecto é o aspecto do abandono do pecado. Isso aí nós vamos ver do versículo 17 até o versículo 19. E o segundo aspecto é o aspecto da transformação pelo ensino de Cristo, aí do verso 20 a 24. Mas vamos por partes. Verso 17, o aspecto do abandono do pecado. Veja como o apóstolo Paulo começa: assim eu lhes digo, ou seja, desta forma também vocês podem viver de maneira digna da vocação que receberam. Mas ele faz isso de uma maneira diferente. Ele fala: assim eu lhes digo e no Senhor insisto. Aqui esta palavra insisto, ela é muito importante, porque está mal traduzida aqui na NVI. Eu creio que em outras versões também ficam dizendo testificar, se eu não me engano, testifico. E esta palavra ela significa algo muito maior do que isso. Paulo não está simplesmente chamando o povo convocando o povo para testificar, convocando o povo para de alguma maneira insistir, ou estar fazendo força naquilo. Não é isso que se trata. A raiz da palavra insistir aqui é a mesma no original da palavra provar, evidenciar. Ou seja, Paulo está dizendo: assim eu lhes digo e no Senhor eu lhes chamo para provar, para evidenciar. Não é Paulo que está evidenciando, ele está chamando o povo para evidenciar. Mas evidenciar o quê? Provar o quê? E o texto continua: que não vivam mais como os gentios. Não vivam mais como os gentios. Viver aqui no sentido de toda uma caminhada diária, todo um comportamento de sua vida em cada momento. Não vivam mais como os gentios, porque essas pessoas aqui que Paulo escreveu viviam desta maneira. O problema é, por que Paulo está falando de gentios aqui negativamente? Essa cidade de Éfeso tinha um bocado de gentio. Será que Paulo aqui estava então rejeitando os gentios? Ele que era um judeu por diversas vezes orgulhoso, a gente vê no começo de Atos dos Apóstolos. Será que ele estava rejeitando o povo que não era judeu, com preconceito etnográfico, alguma coisa do tipo? Certamente que não, irmãos. Ele estava simplesmente reprovando a prática desses gentios daqui. Essas pessoas viviam na prática desses gentios, fazendo coisas que não glorificavam a Deus. E o que Paulo está chamando o povo para evidenciar é que eles não vivam mais dessa maneira. Mas como é que esse povo vivia? E o texto vai nos dizer, do verso 17 ainda até o verso 18, 5 características importantes que dizem respeito a esta maneira de viver antiga dos gentios, a qual eles não deveriam viver mais. A primeira característica, acompanhe comigo: os pensamentos inúteis. O texto vai nos dizer que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Aqui, quando a gente vê a expressão inutilidade dos pensamentos, nós tendemos a simplesmente limitar isso à nossa mente, ao nosso intelecto, o que não é a intenção do apóstolo Paulo aqui neste texto. Aqui ele está falando tanto da mente, quanto também dos sentimentos, das nossas emoções. Ele está dizendo que as coisas estão ligadas. Você não separa sentimento
de intelecto, não separa intelecto de sentimento. Por isso, certa vez disse Charles Hodge, falando sobre esse texto, que existe um elemento de sentimento em nossas cognições e um elemento de inteligência em nossos sentimentos. Ou seja, quando eu penso em algo, há sentimento nisso. Quando eu sinto algo, há inteligência nisso também. Então, qual é o intuito de Paulo dizer aqui inutilidade dos pensamentos e sentimentos? Ele está simplesmente dizendo que o homem natural, pecador, não consegue pensar e nem sentir para a glória de Deus. Antes ele preenche a sua cabeça, preenche os seus sentimentos com coisas que não glorificam a Deus, coisas sem proveito, sem utilidade. O pecado atingiu essa parte do ser humano. A segunda característica, a falta de luz no entendimento. Olha o versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento. Obscurecidos no entendimento. Ou seja, esses pensamentos e sentimentos que são inúteis, eles ocorrem por causa de que nós estamos numa escuridão. Essa palavra entendimento aqui se refere sim, especificamente à mente. Ou seja, nós estamos em trevas intelectuais, não conseguimos compreender a verdade de Deus. E por quê? Quando a gente olha para a outra ideia contrária a essa, não de trevas, mas de luz, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê essa imagem sendo referida a Deus. Então, se a gente está nas escuridões mentais, isso significa que Deus, que é o nosso guia para clarear o nosso caminho, não está presente conosco. A gente não pode compreender a realidade, a verdade acerca de nós e de Deus, simplesmente porque Deus não está conosco. Deus está distante de nós por causa do pecado humano. A terceira característica, a separação da vida de Deus e separados da vida de Deus. A gente percebe, olhando para Gênesis capítulo 3, o relato da queda dos nossos pais Adão e Eva, que eles desobedeceram a ordem direta de Deus. Deus falou: não coma do fruto da árvore proibida. Se vocês fizerem isso, certamente morrerão. Ali se tratava de uma morte espiritual. E morte espiritual na Bíblia trata-se simplesmente de separação. Ou seja, assim que eles dois pecaram e Deus falou com eles, eles foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus, separados. E Deus colocou 2 anjos na entrada desse jardim para que o homem não pudesse voltar. Nem se ele quisesse poderia se aproximar de Deus novamente, porque ele estava separado. Mas o texto aqui fala em separação da vida de Deus. O que a gente faz é pensar então o que significa a vida de Deus. Essa expressão na carta aos Efésios refere-se ao próprio Cristo. Cristo é a vida de Deus. Ele, Jesus Cristo, o Evangelho. Nós estamos separados de Jesus Cristo, porque estamos em trevas mentais, com os pensamentos e sentimentos inúteis. Não podemos conhecer o Evangelho, não podemos chegar a entender intelectualmente nem emocionalmente a verdade acerca de Jesus. O pecado atingiu essa área também. A quarta característica, a ignorância anterior. Perceba que Paulo fala, por causa da ignorância em que estão, ou seja, uma cláusula aqui de motivo. Nós estamos, de fato, na inutilidade dos pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estamos. Ignorância aqui não no sentido de grosseria, de dureza ou algo do tipo, mas de incapacidade, do fato da gente não conseguir compreender a verdade do Senhor. Nós somos incapazes, ignorantes. E Romanos 1 trata a mesma ideia. É um texto, inclusive, paralelo a esse aqui em alguns sentidos. Mais para frente eu vou pedir para vocês abrirem lá também. Romanos, ele fala de uma ignorância que nós temos. Que ignorância é essa? No capítulo 1, Paulo está falando sobre a revelação de Deus nas coisas que foram criadas. Ora, se pode conhecer que Deus é Deus,
se pode conhecer que Deus tem atributos através da criação. Então, toda vez que você olha para as suas mãos, que você olha para a natureza e para as coisas que foram criadas, você conhece de fato que Deus existe. Então, o que é que se trata aqui, essa ignorância? É a mesma de Romanos. A gente rejeita conhecer profundamente o que nós já conhecemos parcialmente. Eu sei que Deus existe, mas eu recuso acreditar nisso. Essa é a ignorância aqui do texto. Mas por que nós fazemos isso? Somos burros, por acaso? Nós estamos cegos, somos ignorantes, incapazes de compreender esta verdade do Senhor. E por último, o coração duro. Paulo conclui dizendo: devido ao endurecimento do seu coração. Perceba que aqui é uma grande bola de neve de consequência, uma gerando a outra, mas não começa na inutilidade dos pensamentos. A raiz do problema não é a inutilidade dos nossos pensamentos. A raiz é simplesmente o nosso coração. A palavra coração na Bíblia, toda vez que ela é mencionada, ela não quer se referir simplesmente a um órgão do corpo humano, mas o lugar de onde vem todas as coisas do nosso ser, todas as nossas ações, todas as nossas emoções, disposições, sentimentos, pensamentos, tudo tem sua realidade última em nosso ser, em nosso coração. Então, quando nós pregamos sobre depravação total, uma doutrina que é bíblica, a gente não está querendo se referir à maldade do ser humano acentuada, não se refere ao fato de a gente ser tão ruim quanto poderia ser. A depravação total prega que nós somos maus em todas as áreas de nossas vidas. Atingiu até o coração do homem. Não tem uma área sequer em que a gente possa ter a certeza que não foi impactada pelo poder maligno do pecado. Então veja que de fato aqui precisamos abandonar essas coisas. Essas eram as práticas que o povo gentil vivia, essa mesma que Paulo está condenando aqui nestes versículos. Mas então ele fala mais para frente de uma coisa muito importante. Versículo de número 19. A gente vê: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Pregando sobre isso, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele afirma que isso aqui simplesmente significa que eles se acham num estado em que estão além da possibilidade de sentir vergonha e pesar. Perdendo todo o senso, toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação. Esta palavra aqui, depravação, ela tem um cunho sexual implícito nela. E Romanos capítulo 1 traz essa mesma ideia, sendo que de maneira diferente. Romanos capítulo 1 fala que foi Deus quem entregou o povo, os gentios no caso, a uma disposição reprovável, a esta depravação que vemos aqui no texto. Mas aqui em Efésios nós vemos que são os próprios homens que se entregaram a esta depravação. Seria aqui então uma contradição na Escritura Sagrada? Certamente que não, irmãos. São simplesmente dois meios de se contar a mesma verdade, duas faces da mesma moeda, em seu contexto e para o seu propósito. Em Romanos, Paulo ele destaca a soberania de Deus nesse processo. Aqui para os Efésios, em seu contexto e com o seu propósito, Paulo destaca a responsabilidade humana nesse ato. É a mesma coisa quando a gente fala da questão do inferno. É verdade que Deus ele vai mandar pessoas para o inferno, mas as pessoas têm culpa disso. São duas verdades que não são verdades que se chocam, elas formam na verdade uma única verdade. Mas o pior ainda está por vir, irmãos, como a gente vê na continuidade do texto. Perdendo toda a sensibilidade, se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O pior não está nem no fato de que eles se entregaram à depravação. O problema é que eles se entregaram dessa maneira, cometendo com avidez as espécies de impureza. Essa palavra aqui, avidez, traz um significado de
de sem freio, de algo deliberado, da gente sempre querer mais e não conseguir satisfação. Não basta um pecadinho, eu tenho que fazer outro, eu tenho que fazer outra besteira, eu tenho que fazer outra coisa. Disso aqui que Paulo está tratando, a gente simplesmente vê como o pecado afeta a nossa vida diária. Toda espécie de impureza, abrangendo todos os tipos de pecados, não somente os sexuais, mas com foco sexual também aqui nesse texto. Por isso, John Stott termina de maneira fantástica, irmãos, resumindo o que tem aqui. Se juntarmos as expressões de Paulo, parece que ele está retratando o terrível caminho do mal. Deste modo, a dureza do coração leva primeiramente às trevas mentais, depois à insensibilidade da alma sob o julgamento de Deus e, finalmente, à vida desenfreada. O problema está em nosso coração, em primeiro lugar, irmãos. Nosso coração é duro, é de pedra, ele é inquebrável por forças humanas. E o que é que a gente pode então pensar de maneira bem prática acerca disso? O que é que a gente pode tirar de lições hoje? Eu creio que pelo menos umas 3. Em primeiro lugar, nós precisamos usar a nossa mente para a glória de Deus. Precisamos usar a nossa mente para a glória de Deus. Mas não somente a mente, também as nossas emoções. A pergunta é: como nós fazemos isso? Infelizmente vivemos numa geração em que parece que pensar é pecado. Vivemos numa geração de anti-intelectualismo. Você não consegue conversar 5 minutos com alguém sobre coisas importantes, coisas relevantes. Nós estamos cercados de entretenimento, em televisão, computador, jogos, videogame, o que você pode mais imaginar aí. E infelizmente as pessoas não param para pensar. Qual foi a última vez que nós paramos para pensar em quem nós somos? Em para onde nós estamos indo? Quem é Deus? O que Ele fez por nós? Infelizmente a gente não pensa muito nisso, gente. Então é necessário que nós sejamos transformados, que a gente possa então passar a pensar nessas coisas. Isso só acontece de uma maneira unilateral e soberana de Deus. Mas já que nós estamos no ambiente cristão, onde julgo que a maioria daqui é cristão, se não todos, por que a gente não pensa agora na nossa depravação? Não pensa agora na desgraça que cometemos dia após dia, no nosso estado de pecaminosidade que nos levou a estar separados de Deus. Eu me lembro muito bem, meus irmãos, de quando eu estava perdido, sem conhecimento do Evangelho, separado da vida de Deus, com as trevas mentais, sem conseguir pensar e sentir em coisas boas, até que Deus abriu os meus olhos. E eu, na verdade, não consegui abrir direito, porque quando abri, eu vi o estado em que eu estava. Olhei para esse Deus 3 vezes santo e vi como eu, um pecador miserável, posso me aproximar de Ti, Senhor. Mas quando finalmente abri os olhos, eu não encontrei um dedo estendido para mim. Eu encontrei as mãos sangrentas de Jesus Cristo, me convidando a vir até Ele do jeito que eu estava, para que Ele pudesse iniciar, e ainda não completou, até o último dia, um processo de purificação para a glória de Deus. Espero que sejamos dessa mesma maneira, irmãos. Em segundo lugar, precisamos saber que só ficaremos satisfeitos em Deus. Precisamos saber que só ficaremos satisfeitos em Deus. Ora, esse nosso pecado cometido dia após dia gera em nós vontade grande de cometer mais atrocidades ainda. Parece que nunca basta. Não basta uma mentirinha. A gente tem que contar uma mentira muito grande. Não basta um simples ato ilícito, sexualmente falando. A gente tem que fazer pior. Não basta um pensamento pecaminoso. A gente tem que adulterar. A gente nunca vai achar satisfação nos pecados, meus amigos. Nós estamos completamente enganados por diversas vezes que pecamos todos os dias, sem valorizar o que Cristo fez por nós,
buscando satisfação nas coisas que nós não podemos achar. Na verdade, o grande catecismo de Westminster nos fala, na sua primeira pergunta, que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, esse foi o propósito maior pelo qual nós fomos criados. Nosso fim, nossa funcionalidade só ocorre quando nós glorificamos a Deus e dessa forma estando satisfeitos nele. A pergunta é: como nós fazemos isso? Como é possível glorificar a Deus e estar satisfeito nele se a gente tem tanto pecado, se todo dia a gente cai e faz besteira? Imagine, meus irmãos, que esse óculos, por exemplo, qual foi a funcionalidade dele? Qual é o propósito de sua criação? Será que ele foi criado para me fazer falar melhor ou escutar melhor? Certamente que não. Enquanto ele não estiver nos meus olhos, me fazendo enxergar melhor, ele não vai achar a funcionalidade da sua criação, o propósito pelo qual ele foi formado. De maneira semelhante, com nós acontece a mesma coisa. Ora, enquanto a gente não encontra a nossa satisfação no Senhor, enquanto a gente não acha a alegria eterna em Cristo, nós jamais vamos ficar satisfeitos. Enquanto nossos olhares não estiverem fitos na cruz do Calvário, na ressurreição ao terceiro dia, na ascensão de Jesus Cristo e em sua obra por nós jamais estaremos cumprindo o propósito da nossa criação. Então, quer de fato estar satisfeito no Senhor, comece pensando em quem você é. Depois pense no que Deus fez por você. Preencha os seus pensamentos com isso. E tenho certeza que essa será um grande início de caminhada. Em terceiro lugar, precisamos saber que nossa rejeição é o estilo de vida das pessoas e não as pessoas. Eu confesso que eu fui muito mal orientado quando fui convertido pelo Senhor. Infelizmente, as pessoas me diziam: Lucas, se afaste de todos os seus amigos, dessa galera aí que não presta, porque eu andava com a galera da pesada mesmo. E a galera da igreja via essas galera aí de fora e pensava: poxa, corre dessa galera porque tu vai voltar para o mundo, tu vai ficar fazendo besteira de novo e não sei o quê. E eu fiz isso. Infelizmente, eu cheguei a deletar amigos ateus do Facebook, coisa de menino mesmo, falando um monte de besteira, me distanciando das pessoas, sem querer conversar, passar direto, não falava. E hoje eu vejo o quão arrependido eu estou disso, irmãos, porque isso criou um obstáculo tão grande para hoje eu chegar e falar com eles, não somente do Evangelho, mas sobre qualquer coisa. Fico me perguntando que tamanho de vergonha eu trouxe para o Evangelho de Cristo nessa situação. A gente precisa saber que não são as pessoas que devem ser rejeitadas, porque se as pessoas devem ser rejeitadas, que comecemos com nós mesmos. Nós somos pecadores assim como todas as pessoas neste mundo, não somos melhores que ninguém. Nossa rejeição deve ser a prática pecaminosa das pessoas. Mas perceba o exemplo de Jesus Cristo, nosso maior exemplo. O que foi que Jesus Cristo fez? Ele, sendo santo, sendo puro, sendo justo, ele se fez carne e adentrou as mais ramificadas áreas da sociedade. Ele andava com publicanos e pecadores, pessoas que eram vistas como esquecidas, pessoas vistas como traidoras naquele tempo. Ele não ficou com os religiosos. Jesus, ele ficou com aqueles mais pecadores, se assim nós podemos colocar. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que estamos presos nas paredes desse templo, não dessa igreja, porque a igreja somos nós, mas será que estamos presos na parede desse templo aqui, em relação aos nossos relacionamentos? Poxa, eu fiquei muito feliz com nossa ida, nossa contribuição ao bairro São José. Não somente ao bairro São José, mas também a outros meios que Deus tem colocado para nós, de alcançarmos pessoas de todo tipo, de toda índole. Será que se Jesus voltasse hoje, ele estaria... Se voltasse hoje não, vai ser diferente, mas se ele tivesse vindo pela primeira vez hoje, ele estaria aqui, num templo religioso. Eu creio que Jesus estaria lá no bairro São José.
com aquelas pessoas, pregando sobre o evangelho dele, dando a mão a prostitutas, dando a mão a traficantes de drogas e pessoas de qualquer tipo, como eu e você. Então que a gente faça isso para a glória de Deus. Não rejeite as pessoas, rejeite a prática pecaminosa delas. Amém? O segundo aspecto, irmãos, do verso 20 ao 24, é o aspecto da transformação pelo ensino de Cristo. O aspecto da transformação pelo ensino de Cristo. A gente vê o apóstolo Paulo iniciando, fazendo uso da partícula todavia. Esta expressão aqui é muito característica na carta aos Efésios, que traz uma ideia de contraste, contradição não, misericórdia, de contraste, de oposição, não ia não, velho, de contraste, de oposição. Ou seja, ele está trazendo uma ideia e de repente ele muda o cenário completamente com as coisas contrárias ao que ele falou. Essa ideia é muito característica aqui. Ele usa diversas conjunções adversativas na carta aos Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6. Aqui mais uma vez, ele está contrastando tudo. E quando ele fala todavia, ele quer contrastar a prática anterior desses gentios com a prática de quem? Olhando para os versículos 20 e 21, acompanhe comigo a quantidade de vezes que Paulo menciona ou se refere a Jesus Cristo. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Então, por 4 vezes ele fala o nome de Jesus em 2 versículos, o que não é uma coincidência. Ele quer que o foco aqui deste contraste seja Jesus Cristo e a prática antiga dos gentios. Mas a gente precisa dar uma olhada nesse versículo 20 e metade do versículo 21, porque está muito mal traduzido aqui na NVI, não sei na que vocês estão, e isso deixa uma má compreensão horrível no texto, irmãos. A gente vê aqui, todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. O texto original não está dizendo isso. O texto original nos fala, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Não é aprenderam de Cristo, vocês aprenderam a Cristo. Não foi um ensino direto neste momento de Cristo aos Efésios. Não foi um ensino sobre Cristo. É um ensino a Cristo. Ou seja, a gente aprende a pessoa inteira de Jesus Cristo. Em segundo lugar, no verso 21, o texto diz, de fato vocês ouviram falar dele. Aqui também é um equívoco muito grande que prejudica a nossa compreensão. O texto original diz, se de fato vocês o ouviram falar. Ou seja, não é falar dele, não é alguém que está falando diretamente para os Efésios, é o próprio Cristo que está falando para eles. E vamos gastar um pouco de tempo nessas duas coisas, irmãos. Em primeiro lugar, nós aprendemos a pessoa de Jesus. Como assim aprender a Jesus? Isso não fica meio estranho? Como é que uma pessoa pode aprender a Jesus? Essa expressão aqui vai se referir à pessoa completa de Jesus Cristo, não somente aos seus ensinamentos, não somente sobre as doutrinas de Cristo, mas também não somente sobre sua prática de vida diária, sobre as coisas que ele se comportava no dia a dia. É um mix dessas duas coisas, o que nos mostra que tanto uma boa teologia quanto uma piedade de vida estão unidas e não podem se separar. Nós aprendemos a Cristo, logicamente, entendendo os seus ensinamentos, mas também observando o seu caminhar diário. Nós aprendemos essa pessoa de Jesus. E que tipo de pessoa é essa? É a pessoa perfeita, irmãos. Se antes a gente vê a inutilidade dos pensamentos com os gentios, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos Cristo pensando e sentindo sobre coisas bem diferentes. Por exemplo, Cristo é o ser mais amoroso que este mundo já teve notícia. Quando a gente vê também sobre a obscuridade no entendimento, ali se referindo à mente, nós percebemos que Cristo é o ser mais onisciente do mundo, o único onisciente, melhor dizendo. Ele é o ser que conhece todas as coisas. Ele é a própria luz. Ele não precisa de algo para iluminá-lo. Ele não está separado da vida de Deus, porque Cristo
é a vida de Deus. E ele não está com o coração endurecido, porque Cristo tem um coração mole, suave, amoroso, que nos traz para perto dele. Em segundo lugar, nós ouvimos Cristo falar. Quero gastar um pouquinho de tempo nisso também. De fato, vocês ouviram ele falar. Se de fato vocês ouviram ele falar. A carta aos Efésios foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. E Cristo morreu ali entre 30 e 33 depois de Cristo, né? E a gente pergunta, como foi então que Cristo... Não foi que Cristo falou diretamente a esses Efésios? Como é que foi isso? Aqui a gente tem pelo menos, mais ou menos uns 30 anos que Cristo já tinha morrido e tinha subido aos céus. Será que Cristo voltou em glória e começou a ensinar esses irmãos aqui em Éfeso? Certamente que não, irmãos. O que acontece é que a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela traz uma unidade em si mesma. Ou seja, quando a gente olha para Gênesis, quando a gente olha para Efésios, a gente não vê simplesmente Moisés e Paulo ensinando. Sim, eles estão ensinando, em certo sentido, mas esses não são ensinamentos deles, são ensinamentos de Deus, do próprio Deus. Toda a Escritura foi inspirada, foi soprada por Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo isso aqui é ensino do próprio Deus. Então, se a gente vê Cristo ensinando aos Efésios, o que é que a gente pode concluir nisso? É que a pregação fiel da palavra de Deus, se o homem for fiel a explicar e aplicar essas coisas, nós teremos o próprio Cristo pregando para nós, o próprio Cristo nos ensinando. E foi isso que Cristo fez por intermédio do apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios. Ele ensinou. Mas o que significa ouvir? Também é algo importante para a gente colocar aqui. Ouvir não é simplesmente captar um som, observar uma zoada, um barulho. Ouvir na Bíblia diz respeito a isso em primeiro lugar, mas também em adição com obediência. Ouvir a Cristo não é somente escutá-lo. Ouvir a Cristo é escutá-lo e obedecê-lo. É missão dada, missão cumprida. É você entender de fato que quando Deus fala com você, não se trata simplesmente de lhe passar conhecimento, mas de implicar você em ter uma vida piedosa em concordância com isso que você recebeu do Senhor. Em seguida nós lemos, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Essa expressão nele também é muito importante, porque traz menção à ideia da união com Cristo, uma doutrina muito importante na carta aos Efésios, que prega que o que Cristo fez nós temos acesso também. Por exemplo, no capítulo 2, fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, ou seja, se nós morremos com Cristo em sua morte, em sua ressurreição, também ressuscitamos com Ele. Paulo chega ao ponto de dizer que nós estamos exaltados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, união com Cristo é isso. Nele nós fomos ensinados, através dessa doutrina fantástica que nos liga eternamente ao Filho de Deus. E este ensino é de acordo com a verdade que está em Jesus. Interessante um comentarista que eu li dizendo: se você quer encontrar a verdade, encontrarás Jesus. Se você quer encontrar Jesus, você encontrará a verdade. Porque são duas coisas inseparáveis. Cristo é a própria verdade. Ele se auto-intitula a verdade em João capítulo 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente pensa na verdade, em coisas mais simples de nossas vidas, irmãos, que a gente vê por aí, será que nós devemos rejeitar a verdade? Isso é algo muito perigoso, sabe? Mesmo se um Wesley Safadão da vida estiver cantando uma verdade, não podemos rejeitar a verdade, porque a verdade tem uma ligação com Cristo. Ele é a personificação da verdade. Tudo que é verdadeiro é de Cristo, e tudo que é de Cristo é verdadeiro. São coisas que não podem de forma nenhuma se separar. E por fim, do verso 22 ao verso 24,
nós vamos ver o apóstolo Paulo mencionando duas últimas doutrinas, duas importantíssimas doutrinas acerca da salvação dos pecadores. Ele fala sobre a doutrina da regeneração e da doutrina da santificação. Que os irmãos se lembrem que a doutrina da regeneração diz respeito a um novo nascimento, a um nascimento do alto, ato esse que é feito unilateralmente por Deus. O homem não tem participação nisso. É quando você está perdido, antes de ser convertido, completamente cego, da maneira como Paulo te descreveu aqui nos versículos anteriores, e de repente Deus faz os seus olhos abrirem e você compreender o Evangelho. Desta forma, a regeneração precede a conversão. Nós primeiros somos nascidos de novo, e aí enxergamos a beleza do Evangelho, e então nos dobramos diante de Cristo. A santificação diz respeito a um processo contínuo e que não acaba até a volta de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Um processo de fazer a gente mais parecido com a pessoa de Jesus Cristo, nos conformando à sua imagem. E aqui Paulo ele faz menção de três expressões muito importantes. Eu vou gastar tempo nessas três para encerrar. A primeira delas, despir-se do velho homem. A segunda, renovados no modo de pensar. E a terceira, revestir-se do novo homem. A primeira, despir-se do velho homem. O que significa despir-se do velho homem? É interessante a ligação, embora não sejam palavras idênticas, mas a ligação do verbo despir no original com o verbo apostatar. Eles significam coisas diferentes, é verdade, mas nesse caso aqui trazem a mesma ideia. Despir-se do velho homem é apostatar do velho homem, é abandonar a prática do velho homem. E quem é esse velho homem? O velho homem aqui num sentido tanto corporativo, ou seja, o nosso pecado em Adão, quanto também num sentido mais individual, os nossos pecados diários. Nós devemos nos afastar, abandonar isso completamente. A segunda expressão, renovados no modo de pensar. Renovados no modo de pensar. Aqui novamente a tradução da NVI está equivocada. O texto na verdade fala de uma renovação do espírito da mente. Não é renovação no modo de pensar, é renovação no espírito da mente, é algo bem mais profundo. Romanos 12, versículo 2, fala da mesma coisa. Sede transformados pela renovação de vossa mente. É o mesmo entendimento que nós devemos ter aqui deste texto, uma referência à regeneração. Perceba que Paulo não fala que os efésios devem se renovar. Ele fala na voz passiva, sem participação humana, a serem renovados. Porque nós não nos transformamos, nós não nos renovamos, nós recebemos isso de Deus, de maneira unilateral. Isso é a regeneração. Por fim, revestir-se do velho homem. O texto vai nos dizer, revestir-se do novo homem, do velho não, a revestir-se do novo homem. O verbo revestir aqui dá uma ideia de enroupar, de colocar vestes novas. A gente deve então colocar vestes novas do novo homem. Esse novo homem aqui no contexto diz respeito à nova criação em Cristo. Não mais judeus, não mais gentios, mas cristãos, com as práticas de Cristo que foram mencionadas há pouco. Desta forma devemos ficar cheios da presença de Deus. Ele, na pessoa de Jesus Cristo, que se sacrificou por nós e nos fez um só corpo, tanto judeus quanto gentios, para nos tornarmos cristãos para a glória do seu nome. E por fim, a gente vê que esse novo homem, essa nova criação feita por intermédio de Cristo, este novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Ou seja, o propósito, a funcionalidade da recriação do homem, por meio de Jesus Cristo,
é fazer ele semelhante a Deus. Mas não foi isso também que ocorreu no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Certamente, irmãos, e aqui nós vemos dois aspectos que também trazem respeito ao texto de Gênesis capítulo 1. Essa imagem, essa semelhança de Deus, dentre outras coisas, também significa ser semelhante a Deus em justiça e santidade. É isso que nós devemos ser. É isso que Adão deveria ser: justo, santo. O problema é que nem eu, nem você, nem muito menos Adão conseguiu ser justo e ser santo. Graças a Deus, a nossa solução está em Cristo Jesus, que veio até esta terra, não pecou em um ponto sequer das Escrituras, e foi glorificado por Deus, tendo seu sacrifício aceito. Esse Jesus Cristo que é santo, esse Jesus Cristo que é justo, Ele que é a própria justiça de Deus, Ele nos justifica, para que quando a gente chegar diante de Deus, e até hoje também, quando Deus nos olha, Ele vê essa perfeição que está em Jesus. Apesar dos nossos pecados, apesar das besteiras que nós fazemos dia após dia, quando Deus olha para todo aquele justificado pela fé em Cristo Jesus, Ele vê santidade, Ele vê justiça. Glória, pois, a Deus por isso, irmãos. Perceba que Paulo aqui está contrastando tudo, dividindo a realidade humana em duas partes: engano, verdade, ignorância, ensino, Adão, Cristo, velho homem, novo homem. Ele quer realmente nos dizer: ou você está desse lado, ou você está aqui. Ou você está em Cristo, ou você está contra Cristo. Qual é o lugar que nós estamos? Será que temos consciência da nossa união com Cristo? Será que nós sabemos que o fato de Deus nos ver perfeitos é por causa de Cristo? Não por causa do nosso amor a Deus, não por causa das nossas obras a Deus. Foi Cristo Jesus quem conquistou para nós todos os benefícios eternos que nós temos, meus irmãos. E por causa disso, creio que existem 4 coisas que precisamos meditar, que precisamos pensar para a glória de Deus nesta noite. A primeira delas: precisamos ser ao mesmo tempo bons teólogos e pessoas piedosas. Se você quer glorificar o nome de Deus, se você quer viver de maneira digna da vocação que recebeu, tenha consciência da importância de conhecer a Escritura Sagrada, ao mesmo tempo que praticá-la em seu caminhar diário. Tenha cuidado para não se tornar simplesmente um conhecedor da palavra. Muitas vezes a soberba sobe a cabeça da pessoa, as pessoas se acham superiores a outras, a hipocrisia vem fácil. Veja o que os fariseus fizeram quando Jesus veio pela sua primeira vez, e eles foram rejeitados completamente por Cristo. Já disse certa vez Charles Spurgeon que a sabedoria não santificada é a melhor ferramenta do diabo. Então tenha cuidado ao simplesmente olhar para aqui com um olhar intelectual, sem o comprometimento de uma vida de compromisso com o Senhor. Por outro lado, não ache que não é importante conhecer, que doutrina não é algo fundamental na fé cristã. Eu já tive vários e vários amigos, imagino que vocês também, pessoas que falam: o importante não é as doutrinas, o importante é fazer o que Jesus fez, né, Mateus? E isso acontece muito, gente, infelizmente. O problema é, como é que a gente sabe como podemos viver se a gente não conhece como pode viver? A gente precisa entender que o conhecimento precede a prática, o pensar promove o agir. Então o conhecimento ele é fundamental para a prática, e a prática é fundamental para o conhecimento. Imagine que você é um pássaro, de repente alguém corta a sua asa esquerda, você não vai conseguir voar mas de maneira adequada, e sua asa direita vai ficar muito pressionada, sem conseguir cumprir o propósito dela.
Imagine então que nesse pássaro as suas asas são o conhecimento e a prática. Se você cortar a prática, o conhecimento vai ficar muito pressionado e não vai cumprir o propósito pelo qual ele existe. De maneira semelhante, se você cortar a prática, você não vai, melhor, se você cortar o conhecimento, você não vai entender a prática da maneira correta. São duas coisas fundamentais, ligadas, que não podem se separar. Então precisamos ser bons teólogos e pessoas piedosas para a glória de Deus. Em segundo lugar, precisamos valorizar a pregação fiel da palavra de Deus. Precisamos valorizar a pregação fiel da palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que poucas pessoas se preparam para pregar o Evangelho. Quando falo pregar o Evangelho neste contexto, digo respeito ao púlpito, em ambientes de igreja. Muitos pastores, pregadores por aí se preocupam em trazer suas próprias ideias, suas próprias compreensões, suas interpretações e coisas do tipo. E o desastre que isso causa é terrível, meus amigos, porque não é Deus quem fala com os homens, é o próprio homem pecaminoso em si mesmo, comunicando a outros homens pecadores um caminho que não é seguro. Infelizmente nós vivemos nesse tempo, e às vezes a gente não tem noção da importância da pregação da palavra de Deus. Eu imagino que essa tenha sido uma das maiores razões de muitos daqui terem trocado de igreja ou ter feito algo semelhante, porque a palavra de Deus ela é inegociável. Sabe por que ela é inegociável? Porque conforme o texto nos diz, se a palavra é pregada fielmente, meus amigos, é Cristo falando conosco. Como a gente pode negociar a voz de Cristo aos nossos ouvidos? Como a gente, sendo pecador que somos, podemos simplesmente abrir mão disso? Realmente é terrível as coisas que acontecem nos nossos dias. Precisamos da palavra, precisamos de exposição bíblica, de aplicação do texto, para que dessa forma a gente conheça mais a Deus, porque teremos Ele falando conosco também. Por fim, melhor, tem mais outro depois dessa. Precisamos ouvir a Cristo. Será que nós temos feito isso? Será que temos ouvido, obedecido a Jesus Cristo? Ora, graças a Deus nós estamos numa igreja que preza pela pregação da palavra. Mas será que essa palavra simplesmente é ouvida ou é obedecida também por nós? Será que a gente somente escuta? Será que a gente somente capta a zoada da palavra de Deus? Ou será que isso tem um impacto forte em nossas vidas? Precisamos ter consciência que Cristo requer obediência. Simplesmente ele falou, citando João 14 novamente, que aquele que o ama será reconhecido pela sua obediência. Guardareis os meus mandamentos. Então quer provar que você é um louco por Jesus, que você ama Jesus Cristo acima de tudo, obedeça a Ele. Desta forma você glorificará o nome dEle. Obediência é uma coisa muito importante. E por último, precisamos ser nascidos de novo. Estou repetindo isso aqui porque é muito importante, irmãos. Precisamos ser nascidos de novo. Eu me lembro, numa cidade que eu morava, uma vez eu estava chegando perto de um mercado e tinha um senhor e uma senhora, já de idade, segurando um cartaz grande, dizendo: é necessário nascermos de novo. Nós precisamos ser nascidos de novo. Eu fiquei olhando, poxa, que verdade esquecida nos nossos dias. Eu não sei de que denominação eles eram, não sei nem se eles eram cristãos mesmo, mas fiquei muito feliz com aquilo, irmãos, que eu vi. Nós precisamos pregar esta mensagem, ela é urgente em nossas vidas. Nós precisamos entender como funciona a pregação acerca do novo nascimento. Ora, teve um homem chamado George Whitefield, conhecido como o pregador das multidões, lá em Londres. Este homem simplesmente pregou 300 e tantas vezes sobre novo nascimento. Sempre falava
é necessário que vocês sejam nascidos de novo. E aqui no texto em Efésios, assim como em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, ele não está falando do nascimento que provém da gente mesmo, é um nascimento do alto, é um nascimento operado simplesmente e unicamente por Deus. Ser nascido de novo está na voz passiva. Então não importa, meus amigos, quem nós somos e por onde nós andamos, se a gente não nascer de novo, a gente nunca vai ver o reino de Deus. É de George Whitefield a seguinte citação: que você pode frequentar uma igreja, fazer suas orações, receber o sacramento e ainda assim não ser um cristão. Em outro momento, tem uma história que uma senhora se revoltou contra ele porque ele só pregava isso domingo após domingo, domingo após domingo. Ela confrontou ele e falou: por que você só prega sobre isso? Porque toda vez vocês precisam nascer de novo, vocês precisam nascer de novo. E eis que ele olhou de maneira muito séria para essa senhora, disse: doce senhora, eu faço isso porque é necessário que você nasça de novo. Essa é uma verdade muito profunda, meus amigos, mas nós precisamos ser nascidos de novo. Amém. Você já deu trabalho na época de colégio? Você se lembra se você era um daqueles pestinhas que dava muito trabalho para sua mãe, para o seu colégio, fazia besteira, saía de sala, dormia? Eu não sei como você era. Eu sei que eu sou muito grato a Deus por aquele ano ter passado ligeiro e eu não ter que enfrentar mais aquelas coisas. Mas o fato, meus irmãos, é que naquele momento em que eu tive diante de mim o termo de compromisso, aquele maldito, eu pude perceber que esta era a minha última chance. Se eu perder essa oportunidade, vou trazer muito desgosto para os meus pais. Então tive compromisso de abandonar as coisas que eu fazia. Até os cochilos de 2 minutos eu abandonei. Tentei mudar por força própria para aguentar até o fim do ano e manifestar interesse nas aulas e não sair de sala e parar de bagunçar. E graças a Deus o tempo passou, irmãos, mas eu tinha certeza que em dado momento eu não iria conseguir. Em dado momento eu iria cair, eu iria falhar, porque sou falho, sou pecador e não tenho forças em mim mesmo para a mudança. Mas aí quando eu me lembro de Jesus Cristo, quando eu me lembro das minhas tentativas de mudança nas mais diversas áreas de minha vida, eu também me vejo muito incapaz. Só que Jesus Cristo não me deu um termo de compromisso. Jesus não me deu mais uma chance, porque todas as vezes que eu fosse ganhar uma nova chance, eu iria desperdiçá-la. Poderia ser a primeira, a segunda, a terceira ou qualquer. Eu sempre irei cair, eu sempre irei falhar. Então naquele dia, quando tudo estava escuro em minha vida, quando Deus abriu os meus olhos e me fez enxergar a sua beleza, eu não recebi um termo de compromisso, irmãos. Eu recebi uma declaração eterna de perdão de pecados, tendo consciência do que Cristo fez por mim, sem ficar naquela agonia de fazer ou não fazer, de poder ou não poder, de obedecer ou não obedecer para conquistá-lo. Jesus Cristo obedeceu. Jesus Cristo sofreu a expulsão de Deus na cruz do Calvário, para que eu fosse aceito por Ele eternamente. Eu não recebi, meus irmãos, um termo de compromisso. Eu recebi o meu nome sendo escrito no livro da vida, para a glória de Deus. Amém. Baixe suas cabeças, vamos orar nesse momento. Tente imaginar suas práticas passadas, o seu velho homem. Tente imaginar o que você tem feito com sua vida. Será que temos vivido de maneira digna da vocação que recebemos? Será que nós temos apreciado a beleza de pensar em Jesus Cristo? Será que nós temos meditado no que Ele fez por nós? Ou será que ainda ficamos presos naquilo que a gente faz ou não faz para conquistar a Deus? Senhor, nós te louvamos, ó Deus,
Nós te louvamos porque o Senhor é perfeito. O Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. E nós precisamos descansar nisso, Senhor. Precisamos confiar na Tua providência. Precisamos nos prostrar diante de Ti, Senhor. E ter a consciência também, meu Pai, que não fomos rejeitados. Nós que estávamos distantes, separados de Ti, nós fomos aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós que estávamos na loucura dos nossos pensamentos, com os nossos sentimentos inúteis, Senhor, preenchendo nossas vidas com coisas que não prestam e sem proveito. Ó Deus, Tu clareasse a nossa mente, Senhor. Deus, nós Te louvamos por nos fazer entender o Teu Evangelho. Nós não poderíamos fazer isso, Senhor, por conta própria. Obrigado, meu Deus, por nos colocar em uma comunidade sadia, Deus, por valorizar a pregação de Tua palavra, Senhor, por não abrir mão da Tua palavra. Coloca o desejo, Senhor, em nosso coração, de valorizar isso também no nosso dia a dia, ao meditar, ao ler a Tua palavra, a orar, a ter a consciência do Deus enorme que nós temos. Por favor, tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores miseráveis, pessoas que falham, que Te trocam todos os dias. Olha para nós com carinho, Senhor. Nós Te amamos, ó Deus. Nós Te amamos apesar de nossas falhas, ó Pai. Por favor, cuida de nós, Senhor, em todos os momentos, nos ajudando a abandonar, Senhor, as práticas passadas, a abraçar as novas práticas em Cristo Jesus, tendo consciência última que isso é realizado por Ti e nós contribuímos com isso através de nossas vidas. Abençoa, Senhor, a live, abençoa esses meninos, essas meninas, que Teu nome seja glorificado para todos sempre. Nós Te oramos entregando as nossas vidas por amor, em nome de Jesus Cristo.